Você vê que ele tem o corte de cabelo oficial do neonazista, né? Que é aquele corte que raspa aqui, deixa uma pontinha atrás. Ninguém fez absolutamente nada, as crianças ficaram com medo, e aí as crianças relataram o seguinte: quem tentou impedi-lo antes aí de começar a gravar, ele ameaçou ali agredir as crianças. As crianças aí você viu, não era, eu falei crianças e adolescentes, mas você vê aí que é criancinha aí de 11 anos, 12 no máximo, algumas aí até mais jovens. Tá aqui a foto do terrorista que foi lá, não foi preso, viu? Esse é o Brasil. É capaz ainda dele processar, porque o Brasil me processar e processar quem tá expondo, porque o Brasil é o país em que é o poste que faz xixi no cachorro, viu? Deve estar aí consternado, pensando, Thiago, já estão invadindo escolas esse pessoal. Sim. Vou falar em inglês por quê? Porque essa doutrina veio dos Estados Unidos. Parlamentares trumpistas começaram nos Estados Unidos já faz... Antes do Trump ser presidente, começaram lá em 2014, 2015, com um projeto dizendo que as crianças estavam começando a ter smartphone, né? E aí as crianças estavam começando a ter smartphone lá também. 2014, 2015 foi quando deu o boom dos smartphones no Brasil. Nos Estados Unidos foi 2012, 2013, 2 anos antes. E aí o que acontece? Eles estavam começando a incentivar crianças a gravarem seus professores nas escolas. Para quê? Para que se o professor falasse alguma coisa que eles não gostam, eles pudessem pedir a demissão do professor. Lembremos, nos Estados Unidos, a lei trabalhista diz que a pessoa pode ser demitida por literalmente qualquer motivo. Qualquer motivo. Eu estava vendo faz aí alguns anos um caso aí de jurisprudência em que o chefe falou para o funcionário: olha, você não pode fumar. E aí o chefe descobriu que o funcionário fumava em casa. Nunca fumou na empresa, mas fumava em casa. E o chefe demitiu o funcionário. E aí o funcionário entrou na justiça para falar: não, eu não fumo na empresa, eu não estou num cargo aí que precisa de fôlego, alguma coisa assim, que fumar atrapalhe ou não. Se eu não fumo na empresa, não estou tirando o tempo de trabalho da empresa para ir lá sair para fumar, qual é o problema do que eu faço na minha casa? E a justiça falou: se o chefe mandou você não fumar, você não pode fumar. Ele não quer gente que fume e acabou. Não interessa se precisa de fôlego, se fumar interfere ou não no seu trabalho. Acabou. Esse é o nível lá. Então lá, eles começaram isso exatamente para demitir professor mesmo. E para pressionar escolas, sejam elas públicas ou não, para que demitissem professores. E aí isso foi importado no Brasil pelo aquele pessoal que gosta de neonazismo, que é o MBL, aqueles que dizem que o nazismo deveria ser permitido. Pois bem, aí depois o bolsonarismo se apropriou dessa pauta, e aí tem um parlamentar bolsonarista, que é um dos mais perigosos, que é o Gustavo Geia. Ele passou a fazer vídeos, inúmeros vídeos no canal dele no YouTube, de 2020 para cá, incentivando pais a dizerem a seus filhos para que filmem professores e fazendo listas de professores que devem ser aí repudiados. Então ele faz lista de professores comunistas, professores doutrinadores, faz listas de escolas principalmente privadas, né, que querem ter mais alunos. Ele faz listas de escolas que não demitiram os professores. Bem perigoso. A gente tem que lembrar uma coisa: a esquerda antigamente fazia um trabalho de base. Então você via ali 30, 40 anos atrás, os petistas, eles iam nas comunidades, falavam, tentavam conscientizar as pessoas. Era um trabalho difícil, mas era um trabalho de base. Falar: olha, a gente ajuda aqui, fazia uma doação ali e tal, e falava: olha, mas você tem que se conscientizar. Na hora de votar para vereador, vota num vereador aqui do PT que a gente vai fazer aqui o saneamento básico do seu lugar, a gente vai fazer um programa, vota no candidato. E aí o PT foi se tornando aí, até hoje, é o maior partido de esquerda da América Latina. Só que chegou um momento, cerca de 15 anos atrás, mais ou menos, em que esse trabalho foi começando a ser feito cada vez menos, e cada vez menos e menos e menos. E aí quem começou a fazer esse trabalho foram igrejas evangélicas. E aí até mais ou menos metade do governo Dilma não tinha um problema tão grande, porque essas igrejas evangélicas queriam fazer parte do governo e estavam mais ou menos atreladas ali. Não estavam atreladas ao governo Dilma, mas os parlamentares evangélicos votavam, eram base do governo Dilma. Isso mudou em 2014, um Congresso Nacional muito mais fascista do que... Fascista não, muito mais de extrema direita, mais extremista do que era antes. Foi eleito e os evangélicos mudaram para ser contra o governo Dilma. E ali começaram os evangélicos a ir para o lado do bolsonarismo, que nem tinha esse nome. E aí o que acontece?
eles passaram a fazer esse trabalho de base. E a extrema-direita passou a fazer esse trabalho de base. E a extrema-direita passou a entender algumas coisas. Primeiro, eles têm que dominar conselhos tutelares. Segundo, eles têm que dominar o que é ensinado nas escolas. Por quê? Porque a criança, isso eu lembro que eu falava para os petistas em 2013, 2014, eu falava para a gente da direção do PT, falava para parlamentares em grupos, e eu falava, olha, o Bolsonaro vai acabar se elegendo presidente daqui 4 ou 5 anos no máximo. No máximo 2022 não passa. Por quê? Porque o pessoal que vota nele e que faz campanha para ele são adolescentes que hoje não votam, mas depois vai votar. E a resposta era sempre, é só moleque de 13, 14 anos que gosta desse Bolsonaro. Pois bem, 5 anos depois eles votaram e aí a gente viu o que aconteceu. E não só votaram, é adolescente que tem muito tempo para fazer campanha política. Então vai para a escola de manhã e tem o resto do dia inteiro livre para ficar no celular, e gente que gosta de aprender, que não tem problema de tentar aprender uma coisa e não consegue, vai insistir, diferente da esquerda, em que muita gente já tem emprego, faz nas horas vagas e tal. E aí eles entenderam o seguinte, eles têm que dominar as escolas. Porque se as crianças de 7 anos passarem a infascistar, eles sabem que daqui 9 anos essas crianças estão com um título de eleitor na mão. Se as crianças de 10 anos começarem a infascistar, eles sabem que daqui 6 anos apenas, em 2030, eles já estão votando. Se os adolescentes de 12, 13 anos começarem a infascistar, eles já sabem que um adolescente de 13 anos hoje, ele vai votar em 2028. Um adolescente de 12 anos hoje, ele vai votar em 2028. Já vai ter 16 anos. Então eles estão focados 100% nisso aí. Aí o que acontece? A esquerda não. Aí o Gustavo Geyer é um dos líderes desse movimento. O Gustavo Geyer foi num evento na Bahia, com dinheiro público, lembremos, ele não viaja, ele não paga as próprias passagens de avião, nunca. Ele vai para os Estados Unidos pedir sanções ao Brasil, ele vai com dinheiro público. Ele fica em hotel com dinheiro público. Ele vai para a Bahia, ele vai com dinheiro público. É o Gustavo Geyer. Foi lá na Bahia e olha só o tipo de incentivo que ele faz quando ninguém tá vendo. E dessa vez, felizmente, foi filmado, então eu posso mostrar aqui para vocês. Ele não faz o incentivo, lembre-se, baseado em argumentos reais. Ele não falou, tá acontecendo isso, precisamos fazer aquilo. Não. A extrema-direita sabe que eles precisam causar uma sensação de desespero nas pessoas para que elas façam alguma coisa e uma sensação de revolta. Então, olha só. Ele mente e aí ele pede para que aconteça o que aconteceu dias depois. O CONAI, que vai ser o conselho para fazer a educação dos próximos 10 anos, está entregando o bottom do Hamas. Pelo amor de Deus, se isso já não for o bastante para arrebentar aquela porra toda... Desculpa. Se isso não for o bastante para arrebentar aquela merda toda, eu não sei o que é. Hamas está entregando o bottom do Hamas. Ele repete. Tá aqui. Aí ele fala que o Conselho Nacional de Educação está nas suas reuniões entregando bottoms do Hamas e que tem que quebrar tudo. E aí o discurso dele aí não foi um discurso de 20 segundos apenas, obviamente, foi um discurso aí de quase 1 hora. Ele fala o quê? Ele fala que, olha, a gente tem que começar a ver o que está sendo ensinado nas escolas, porque o Conselho Nacional aí está mandando fazer doutrinação comunista, doutrinação de esquerda, doutrinação de ideologia de gênero, essas coisas que eles inventam, que a extrema-direita inventa, tá mandando fazer essa doutrinação nas escolas. É isso que os professores estão fazendo, tem que ir lá ver. E aí o que acontece? Os bolsonaristas se sentem e falam, caramba, peraí. E aí cria na mente deles aquelas duas coisas. Primeiro, o desespero. Eles acham, estão ensinando nossas crianças a serem terroristas? Botam do Hamas, eles acham que o Hamas é o pior grupo terrorista da história da humanidade. Nossa senhora, como assim? Outra coisa, se o Hamas é contra Israel e Israel está na Bíblia, esse pessoal é do anticristo, esse pessoal é do demônio. Aí já vai... Eles vão construindo isso na cabeça dos bolsonaristas. E os mais radicais falam o quê? Peraí. Então eu vou lá destruir aquela P toda. Aí ele fala, destruir aquela porra toda. Aí ele pede desculpa e a plateia ri. A plateia achou engraçado que ele pediu desculpa, não porque mandou destruir, mas porque ele falou um palavrão. Aí ele repete com outro palavrão, ele fala, aquela merda toda. Aí ele fala... Então ele só pediu desculpa para quê? Para todo mundo rir e para ele repetir, para entrar na cabeça por aqui e por aqui. Ó. Se não entrou na primeira, vai entrar na segunda. Tem que ir lá e destruir tudo. Aí ele fala do Conselho Nacional, só que o contexto todo é ele falar que isso está sendo levado para escolas públicas. E aí em Cascavel, que é uma das cidades mais nazistas do Brasil, o estado mais nazista é Santa Catarina, infelizmente,
E Cascavel, infelizmente, é uma das cidades mais nazistas do Brasil. Lá, um bolsonarista, aí, que não sei se é ou não, muita gente tem esse corte de cabelo e não é neonazista, mas tem uma chance enorme de ser, ele vai lá e resolve, pô, vou entrar na escola e destruir. O que tem aí de errado? O que estão doutrinando na escola? Ele não achou nada de ideologia de gênero, não achou nada de, olha, estão incentivando as crianças a fazerem sexo precoce. Não achou isso, porque não existe. Não achou nada, olha, estão incentivando as crianças a serem trans, porque não existe esse incentivo aí que eles falam. Não achou nada de pedofilia, não achou nada de bottom do Hamas. O que ele achou? Achou ali um trabalho de escola em que algumas crianças estavam pedindo para não privatizar algumas coisas. No caso, o governo do Paraná está privatizando mais de 300 escolas. Foi aprovado essa semana passada. Então, obviamente, muito provavelmente os trabalhos eram sobre privatizar escolas. Porque você pensa, caramba, se o Estado gasta, vamos supor, 1 milhão por ano numa escola, não gasta nem metade, mas vamos supor, 1 milhão por ano numa escola, e a escola é ruim, imagina se o Estado der 1 milhão para uma empresa que tem que lucrar e que só pensa em lucro, para essa empresa gerenciar essas escolas. O que tá ruim vai ficar 100 vezes pior. Vai ficar muito pior, porque agora tem o lucro envolvido. Aí vão falar, não, mas é que no Estado todo mundo rouba. Pô, uma empresa que pega 1 milhão, vai pegar 500 mil, vai ser lucro. Isso não é o mesmo que roubar? Metade? E aí fica só 500 mil para escola. Pô, pelo amor de Deus. Você gosta aí da sua empresa de telefonia, da empresa de internet, da empresa de luz da sua casa, faz um serviço bom? É boa a gestão privada desses serviços? Imagina a gestão privada de escola, o tamanho da doutrinação que vai ter. Por isso que os bolsonaristas querem privatizar a escola. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui sendo resistência